Ao contrário do que a crença popular acredita, a teoria do Big Bang não é uma teoria de explosão. É muito comum quando as pessoas pensam a respeito da teoria do Big Bang, elas pensam que é uma teoria que fala de uma explosão que aconteceu no meio do nada. O nome também já não ajuda muito. O nome Big Bang já nos remete a essa ideia de bang, de uma explosão, mas ela está totalmente equivocada. E quando você entende isto, a sua visão sobre o universo muda completamente. Muito prazer, meu nome é Will, eu acabo de finalizar a graduação de Física, então resolvi abrir este canal aqui para falar sobre esse assunto que eu gosto muito, que é Física. Então se inscreva para você ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo para mais pessoas encontrarem o conteúdo e bora pro vídeo. Durante anos as pessoas foram meio que alimentadas por esta ideia. Muitos livros didáticos de níveis mais básicos também ajudaram a aumentar esta ideia. Uma explosão é algo que a gente entende. Tem um centro, fragmentos voando e um espaço ao redor. Mas ao contrário do que muitos pensam, o Big Bang não foi uma explosão e não aconteceu dentro de um espaço vazio. Primeiramente, vamos entender o que é uma explosão. Uma explosão acontece em um lugar específico dentro de um espaço que já existe. Ou seja, você já precisa ter um espaço para a explosão ocorrer. Por exemplo, uma bomba, um foguete, tudo isso são explosões que acontecem dentro de um espaço e as coisas que se afastam por conta do choque dessa explosão acabam se afastando dentro desse próprio espaço. Uma supernova também, que é a morte de uma estrela supermassiva, acontece essa explosão de supernova e essa explosão acontece dentro de um espaço já existente. Então sempre existe um fora da explosão, que é justamente esse espaço que a explosão ocorre dentro. No Big Bang, este fora não existia. Então o que foi o Big Bang de verdade? Permaneça aqui comigo que você já vai entender, e se inscreva no canal e deixa o like caso você ainda não tenha feito isso. O Big Bang, ele não é uma teoria de explosão. O Big Bang é uma teoria de expansão. Ou seja, o Big Bang foi a expansão do próprio espaço. O espaço ele está se expandindo continuamente até os dias de hoje, porque é detectado através de satélites, através de sondas espaciais, de toda a tecnologia que nós temos, é detectado que os corpos, com o passar do tempo, eles estão se afastando uns dos outros, ou seja, o universo está se expandindo. Então, se o universo está todo se expandindo com o tempo, em algum momento ele teve que ter estado tudo junto. Então, o Big Bang não foi matéria explodindo em um espaço vazio. Foi o espaço inteiro se expandindo ao mesmo tempo. Falando em explosão, você não tem ideia do calor que está aqui. Eu acho que dá pra ver através do vídeo que eu tô suando um pouco. Então o Big Bang foi o espaço inteiro se expandindo ao mesmo tempo. Cada ponto do universo estava se afastando de todos os outros pontos. Não porque estava se movendo através do espaço, mas porque o espaço entre eles estava crescendo. Vamos pensar numa analogia aqui. Imagine um balão que está cheio de pontinhos nesse balão, e aí você enche esse balão, quanto mais você enche, mais cada pontinho vai se afastando um do outro, justamente porque este espaço que contém os pontinhos, que é justamente o balão, está se expandindo. Então cada pequeno ponto está com o tempo se afastando um do outro. O Big Bang foi justamente isso, mas em 3 dimensões. E uma das ideias mais difíceis de aceitar é que não existe um centro do universo. Então existe muito uma pergunta comum, que é: onde aconteceu o Big Bang? A resposta é: em todo lugar. O Big Bang não aconteceu em algum lugar, ele é a origem do próprio espaço. Então o universo ele não tem um centro observável. Isso depende muito do ponto de vista. De qualquer galáxia, todas as outras parecem se afastar. Vamos voltar para a analogia do balão sendo inflado. Imagine que cada um dos pontos é uma galáxia. A visão em cada um desses pontos, ou seja, em cada uma dessas galáxias, é que as outras estão se afastando dela. Independente da galáxia que você esteja, ou seja, independente do ponto que você esteja, todas as outras vão parecer que estão se afastando de você. Então cada uma tem o ponto de vista de como se ela fosse o centro, porque no ponto de vista dela as outras estão se afastando. Então ela é o centro porque do ponto de vista dela ela está parada. E isso acontece com as galáxias. Independente de qual galáxia você vivesse, o ponto de vista desta galáxia seria que as outras estão se afastando dela. Ou seja, esta galáxia, na visão dela, é o centro do universo. Então isto não é um privilégio, porque o universo ele não tem um centro observável. E isto não é nenhuma filosofia, nem nada do tipo, é
medição. Existe algo chamado redshift, que é o desvio para o vermelho. O que isso significa? O redshift, ou seja, o desvio para o vermelho, é o fenômeno em que a luz emitida por um objeto chega até nós com um comprimento de onda maior do que foi emitido. Meu Deus, isso pareceu um pouco confuso. Pera aí, calma aí, continue aqui comigo. Cada cor tem um comprimento de onda. Então a cor vermelha tem um comprimento de onda, a cor azul tem outro comprimento de onda e assim sucessivamente. O comprimento de onda da cor vermelha é maior que o comprimento de onda da cor azul. E nós físicos sabemos que nós só conseguimos enxergar as coisas quando luz deste objeto chega até os nossos olhos. Ou seja, você só consegue enxergar o seu celular porque luz interage com o seu celular, reflete do seu celular e vai até os seus olhos. Só por isso você consegue enxergar ele e qualquer coisa ao seu redor, por conta da luz interagindo com esses objetos. Então nós só conseguimos observar uma galáxia quando a luz dessa galáxia chega até nós. Por isso que nós sabemos que nós estamos observando uma galáxia da maneira que ela está há milhões de anos atrás, porque levou esses milhões de anos para a luz da galáxia chegar até nós. Por isso que a gente enxerga ela no passado. E quando a luz ela é emitida dessa galáxia, vamos dizer que a luz ela sai emitida com o comprimento de onda da luz azul, que é um comprimento de onda mais curto. Com o passar do tempo, até esta luz chegar até nós, este comprimento de onda vai se esticando até chegar no vermelho, no maior comprimento de onda. Por isso que é desvio para o vermelho. Em termos simples, a luz se estica no caminho até nós. Quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela parece se afastar de nós. E tudo isso é detectado por conta do desvio para o vermelho, ou seja, por conta de medições de comprimento de onda. Então, quanto mais distante a galáxia está, mais rápido ela parece se afastar. E isto só faz sentido se o universo estiver se expandindo. O Big Bang ele não explica a origem absoluta do universo, tanto que tem até um certo tempo após o surgimento do universo que nós não conseguimos detectar nada que tenha acontecido deste tempo para trás. A gente só consegue medir, chegar até conclusões a partir deste tempo, porque antes desse tempo as leis da física que nós conhecemos agora não se encaixavam naquele período. As leis que nós conhecemos agora, a força eletromagnética, a força da gravidade, a força eletrofraca, a força eletroforte, que são as 4 forças fundamentais da natureza, essas 4 forças, antes deste tempo que se pode ser medido, essas 4 forças eram todas juntas. Então as leis que nós conhecemos agora não são aplicáveis àquele momento do tempo. Se o universo tivesse se expandido de alguma maneira diferente, nós nem estaríamos aqui. Se não tivesse sido criado quantidade de matérias e antimatérias, se quantidade de matéria não tivesse sido criada depois mais do que quantidade de antimatéria, e assim sucessivamente. Se o universo não tivesse se esfriado com o tempo, se uma coisa tivesse se expandido de maneira diferente, nós nem estaremos aqui. E o universo, com o passar do tempo, quanto mais ele se expandia, mais o universo ele ia se esfriando. Foi por conta desse esfriamento, da expansão e tudo mais, que as forças fundamentais foram sido separadas umas das outras. Porque quando tudo estava tão junto, todo o universo era extremamente quente. E com o passar da expansão, esta temperatura ela foi se esfriando, justamente por conta de uma lei que os físicos tentam respeitar o máximo possível, que é a lei da conservação de energia. Então, para conservar a energia do universo, já que ele estava extremamente quente no início, com o passar de milhões de anos que ele fosse se expandindo, o universo ele teria que ir se esfriando para manter o equilíbrio de energia. Então o Big Bang ele explica a evolução de um universo em expansão, a partir de um estado extremamente quente e denso. E o que veio antes do Big Bang? A física atual ela simplesmente não sabe. Tudo que sabemos é que o espaço, o tempo e a matéria elas foram criadas tudo no mesmo instante, tudo se expandiu no mesmo momento, porque espaço e tempo não tem como serem separadas, não existe espaço sem tempo e tempo sem espaço. Por isso que nós conseguimos fazer medidas de distância utilizando o tempo. Nós sabemos a distância que um corpo está do outro
utilizando o tempo que a luz demora para percorrer de um corpo para o outro, que é a escala astronômica de medida ano-luz, que é uma escala de distância medida através do tempo que a luz demora para percorrer de um ponto de um corpo a outro. É por isso que você enxerga mais rápido uma coisa que está bem na sua frente do que uma coisa que está lá na esquina. Então o espaço, ele depende necessariamente do tempo. Se não existisse espaço, aonde que a matéria iria ser criada? A matéria, por conta do equilíbrio de energia, ela só pode ser criada por algo que é imaterial, porque nós na física nós sabemos que a matéria ela não é criada, ela é transformada. Energia não é criada, a energia é transformada. Então tudo isso, a única coisa que sabemos é que surgiu exatamente no mesmo tempo. A física atual não consegue explicar o que veio antes disso. Só o que nós sabemos é que a teoria do Big Bang não é uma teoria de explosão, e sim uma teoria de expansão do universo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixa o like no vídeo para você ajudar o canal a crescer, pois o canal é novo e precisa muito da sua ajuda, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.